Lição agora de número 88. Velar com Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. E, voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Pergunta a Pedro. É interessante. Este aqui também é um acontecimento no Getsemane. E só que a diferença é que aqui nós estamos no Evangelho de Mateus e a lição anterior nós lemos no Evangelho de Lucas. São visões diferentes do mesmo acontecimento. É aqui a prova que quando a gente lê a Bíblia, nunca deve ler um Evangelho. Sempre os 4 ao mesmo tempo. O certo é você ter 4 Bíblias. Aí você lê aqui, vai lendo aqui, porque os 4 têm visões diferentes de um único acontecimento, e quando você une as 4 visões, quando elas são compartilhadas conosco, as 4, você vai entender melhor a situação. Então vamos lá. Jesus veio à terra. Primeiro a gente vai lembrar que a pergunta que ele faz a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Essa é a pergunta. Vamos lembrar que para Deus, a vida nossa na terra é 1 hora. Então ele está perguntando assim: durante uma vida inteira você não pode velar comigo? Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. Essa foi a finalidade: despertar-nos, retirar-nos do sonho, do sono, da hipnose. Porque quando a gente fala assim, Jesus veio despertar como? Por que isso? Despertar? Eu estava desperto, estava acordado. Despertar o espírito, que para o mundo espiritual, nós estamos dormindo, mesmo com os olhos abertos, quando não estamos refletindo ou tendo consciência da espiritualidade que somos. Quando pensamos e agimos somente como corpos. Quando pensamos que a nossa vida é aquela casa que a gente está, aquela família que a gente tem. A gente esquece, desconecta que somos espíritos imortais, que o que somos hoje nunca fomos antes e nunca mais seremos. É uma passagem limitada do tempo. É uma fotografia da nossa existência. Só isso. Então, quando eu saio dessa conexão, eu estou dormindo, estou distraído, estou sonâmbulo. Então, por isso que Jesus veio à Terra acordar a gente. Fala: epa, acorda! Vocês não são corpos que vivem experiências espirituais, fenômenos. Vocês são espíritos que estão temporariamente vivendo a experiência física. É isso. Esse é o acordar dele. É interessante, continuando a lição, é interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, Jesus estava sentindo uma necessidade de ser acompanhado por alguém nos testemunhos que iria fazer. Isso é muito normal. Se Jesus sentiu isso, imagina a gente. Quantos de nós não gostaríamos de estar abraçado ou consolado por muitas pessoas ao nosso lado, dizendo: vai, eu estou contigo, eu concordo com você, não vai ser fácil, conta comigo, vou orar por você. Quem de nós não sente a pancada da solidão quando ela chega, né? Seja em qualquer momento da nossa vida. Às vezes a única coisa que a gente precisa num momento difícil da vida é encontrar alguém que fala: eu te entendo, vai, eu estou com você. Só isso que a gente precisa. Não que essa pessoa vai te ajudar em nada e nem modificar em nada, mas só da gente saber que alguém estará orando, pensando ou conosco nesse momento da vida. Já é muito consolador. E essa é uma das caridades mais lindas que eu conheço. Sabe? Mais linda. Que algumas pessoas não entendem. Imaginem que aquele bandido, que aquele homem mau está
tão doente, tão debilitado, quase morrendo, e por algum momento ele vai parar em seus braços. Qual é a nossa? A nossa caridade é jogar na cara dele tudo que ele fez de errado? É recusar a acudi-lo, a ampará-lo? Não lhe dar atenção? A maior caridade que podemos fazer é emprestar o nosso corpo, nosso tempo, nosso ouvido, nossa boca, nossa inteligência e só dizer isso para ele, porque não tem mais nada para se dizer. Fique tranquilo, né? Fique tranquilo, porque agora você vai viver uma outra experiência. Somente isso. Deus está com você. Então, não tem o que fazer. Mas fazer isso com o coração totalmente livre, sem preconceito, sem julgamento, porque ele é o Filho de Deus naquela hora e não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Isso compete a Deus, não a nós. Socorro a quem quer que seja. O Cristo sente a necessidade de ser acompanhado no seu supremo testemunho. Ele não convidou seguidores tímidos ou beneficiados às vésperas, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Aqui reforço o que eu falei na lição anteriormente. Ele não convida. Aqui, olha só quem ele não chama: seguidores tímidos. É aquele seguidor, eu não quero brigar com ninguém, é o político. Entendeu? É aqueles, não. Ele nunca vai se posicionar. Nem a favor, nem contra. O seguidor tímido, ele não te ajuda. Né? O político, aquele que está em cima do muro, que concorda com o certo, com o errado, que a hora de votar ele tem que ser chamado 3, 4 vezes: fulano, dá seu voto para a gente fazer alguma coisa, porque sem o seu voto a gente não consegue eleger nada, não consegue nem colocar uma regra, não consegue cumprir nada. É aquele que está ali, faz o número e não quer se desentender com ninguém. Ele quer abraçar Deus e Mamon, né? Quer sempre ser o bonzinho da história. Esses seguidores tímidos não ajudariam Jesus em nada. Porque até se os espíritos entrassem ali para buscar Jesus, onde que está Jesus? Onde é que está Jesus? Esses tímidos, está ali, porque ele não ia se desentender com a autoridade. Não é verdade? Não, os tímidos, as pessoas mornas, é importante entender que o morno não auxilia, não faz diferença nenhuma. Ou você é quente ou você é frio. É bom saber o que você é, porque a água na temperatura quente tem utilidade. A água na temperatura fria tem utilidade. E a morna? Eu digo às pessoas: antes você ser transparente e as pessoas que estão com você sabem o que você pensa, o que você sente, e o que você pensa e o que você sente, você não impõe a ninguém. Você só é transparente para que todos não tenham dúvida sobre você. E que se alguém precisa daquilo que você transparente concorda, você vai ajudar, ela vai te procurar. Se alguém está fazendo algo que você transparente não concorda, não vai te procurar. Votar não é obrigar as pessoas a concordar com você. Quando alguém pergunta: e aí, vamos fazer uma votação aqui, você está contra, a favor? Você não está obrigando. Quando você dá seu voto, você está falando o que você pensa. Não está mandando ninguém fazer igual. Não está obrigando a ninguém fazer igual, mas está dizendo ao grupo o que você pensa. Só isso. E vote tranquilamente. E se estiver errado, corrija. E se estiver certo, valeu. Pronto. Não é gostoso, não é fantástico você estar do lado de alguém que você sabe que essa pessoa pensa a seu respeito, sobre a vida, sobre tudo que você... Não é confiança? Não é isso que dá aquela confiança? Imagina você estar do lado de alguém que você nunca sabe o que ela está pensando. Nunca. Porque ela concorda com tudo e com todo mundo ao mesmo tempo. Tá certo? E aí...
ele também não convidou os beneficiados da véspera. Aqueles que receberam um milagre ali durante a passagem dele, durante as visitas na cidade. Então, aqueles que receberam algum benefício direto, ele não convidou. Por quê? Porque eles ainda estavam sobre aquele sentimento de êxtase, né? De maravilhoso, de encantamento. E geralmente é natural nosso, como ser humano, quando a gente recebe auxílio de alguém, é acreditar que aquela pessoa que me deu auxílio não tem problema nenhum. Como ela solucionou aquele problema, a gente pensa, nossa, quantas pessoas não acreditam que o Papa é perfeito? Aí vai caindo as perfeições até chegar no padre da paróquia. Vai caindo, né? Que eles não têm problemas, porque são padres. Que os médiuns não têm problemas nenhum, porque são médiuns. Então, como eles ajudam as pessoas... Nós pensamos que, por exemplo, aquele médium de efeito físico, como era o nome? Que tinha um grande médium, agora não me lembro o nome de efeito físico. A gente pode até acreditar. Imagina, ele está curando um de câncer, está curando um de zerigó, está curando de lepra, perna quebrada, cirurgia no olho e tudo. É natural que eu pense, esse cara nunca vai morrer, porque ele nunca vai ter doença. Ele cura todas as doenças. Então ele vai curar a doença dele. Concorda? É natural que a gente pense isso. Então Jesus curava algumas pessoas, é natural que as pessoas pensem, esse cara é incrível, é filho de Deus, é fantástico, nada vai acontecer com ele. Esse tipo é o maravilhado. É aquele que está maravilhado com o fenômeno. Então também não serve para a proposta do Cristo, que é muito mais profunda do que isso. Ele não quer os tímidos, ele não quer os maravilhados que estão no afã do receber, entendeu? Não. E sim, discípulos conscientes das próprias obrigações. É os maduros. Compreenderam? Em resumo, eu preciso ser um discípulo maduro. Um discípulo maduro é aquele que sabe que todos temos problema, que todos temos dificuldade, que ninguém é perfeito, mas que vamos lutar muito para evoluir. E precisamos uns dos outros para crescer. E que ninguém é autossuficiente. Ninguém é Deus. Ninguém é perfeito. Então, o médium, o padre, o papa, o bispo, todo mundo precisa. O monge pode precisar de auxílio. Qual é o problema? Nenhum problema. É ser humano, filho de Deus. Até os bons e principalmente, né? Os bons, que são os mais atacados pelas sombras. Ainda tenho essa. Algumas pessoas ainda pensam que seguir o Cristo, servir ao bem, vai ter uma vida melhor que aquele que segue o mal. Óbvio que não, nesse mundo não, gente. Vai ter mais paz no coração, vai ter mais amor no coração, vai ter mais equilíbrio, mas vai ser muito mais perseguido, vai ser muito mais atacado, vai ser muito mais injuriado, tá bom? Se você quer passar desapercebido, não vai seguir o bem, não. Segue o mal. O mal tem tantos que ninguém vai te enxergar. Por mais que você tenta fazer maldade, você nunca vai ser uma pessoa mais maldosa desse mundo. Mas o bem nesse mundo, qualquer coisinha que você faz, já se torna alvo dos maus espíritos, da maledicência alheia, do ciúme, da inveja, da perseguição. Porque mesmo que você faça tão pouco, às vezes você só dá passe. E de repente você só está dando passe e já tem um monte de gente falando mal de você. Você fala, meu Deus do céu, eu só estou dando passe. Já pensou? E se tem uma outra pessoa fazendo uma maldade enorme, ninguém comenta. Porque a maldade é terrível nesse mundo, mas a bondade é algo escassa e qualquer coisa incomoda. Qualquer coisa incomode. Lembra que sempre que alguém estiver te perseguindo, injuriando, caluniando,
é alguém que te admira muito, que acha que não pode ser igual a você, pega a pedra e joga. Você já viu manga? Manga é bom aqui em Cuiabá a gente falar isso sobre isso. Você vê aquela manga bonita, boa. Alguém joga pedra na manga verde? Não serve pra nada. Mas quando tá aquela manga bonita lá em cima, você tá com aquela vontade, você tem dois caminhos. Ou você sobe no pé e vai lá pegá-la com a sua mão, e precisa ter muita coragem para fazer isso e muita força, ou você joga a pedra e ela cai até o chão. Geralmente é isso que fazem quando estão te jogando pedra. Sinta-se uma fruta maravilhosamente no desejo de ser apreciada, de ser alcançada pelos seus inimigos. Dá risada. Entretanto, esses que Jesus escolheu, que eram discípulos conscientes das próprias obrigações, aqueles que sabiam que estavam seguindo Cristo, não é porque Jesus havia dado a ele, prometido que ele teria uma vida, um mar de rosas. Porque, gente, há cristão que entra na religião e acredita mesmo que só porque ele está dentro da religião, ele não vai ter problema nenhum. Ainda mais se ele entrar e se tornar trabalhador da religião, aí que ele não pode ter problema. Ele não vai ter problema financeiro, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema espiritual, não vai ter problema de relacionamento, não vai ter problema profissional, não vai ter problema de nada. E reclama, diz assim: ô Guto, eu já me tornei trabalhador, eu sou trabalhador desse centro espírita há mais de tantos anos, como é que eu estou desempregado? Exigindo do Cristo. Mesmo esses que estão conscientes das próprias obrigações, maduros, entretanto esses mesmos dormiram. Está falando aqui, ó, intensificando a solidão do divino enviado. Mesmo assim, ainda a gente dorme. Então, mesmo que está a serviço do Cristo, não estamos trabalhando, não estamos fazendo caridade, fique atento que você pode dormir. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Então, você quer ser convocado pelo Cristo? Fique numa posição, oferte-se num trabalho. Prepare-se para esse trabalho. Muitas pessoas reclamam que ninguém me convida para nada, ninguém me chama para fazer isso, ninguém me chama para fazer aquilo. Será mesmo? Quantos não você já deu na vida? Observa. Faça uma rápida reflexão na sua vida, você vai ver que em todos os lugares que você fez, você já deu um monte de não. Não, ainda não, agora não, mais tarde, percebe-se. Porque o Cristo nos convoca o tempo todo de diversas formas. Alguns esperam uma convocação específica, né? Algumas pessoas falam assim: eu quero trabalhar no centro espírita, mas só quando eu for presidente, ninguém me chama para ser o presidente. Não, estou falando nesse sentido também, né? Tem gente que adora esse tipo de coisa, mas não estamos falando nesse sentido, estamos falando de colaboração mesmo, no sentido de colaborar, participar. Devotados à colaboração necessária. O Mestre ainda está convocando. Se você não se sente convocado, analise quantos não você vai estar dando. Porque talvez para aquilo que você quer se candidatar, você ainda não está preparado. Então, por que não aceita um convite e vamos ver o que vai dar? Não é assim que a gente faz na empresa, né? Às vezes você quer um cargo dentro da empresa lá. Não vai ter aquele cargo, não atendeu a sua questão, mas a pessoa que está te entrevistando disse: olha, mas em compensação, eu achei que você tem um perfil bom para tal lugar. Assim você entra na empresa, vai trabalhando, daqui a um tempo, quando for vagar aquele cargo que você pretende, você já vai estar sendo conhecido, já vai conhecer a empresa, você pula para esse cargo que você pretende. E aí? Não é uma boa? Para os negócios humanos são. E para o espiritual também é bom. Às vezes começar, a palavra já diz, é só o começo. Depois você vai galgando até onde você quer chegar na função ou aquilo que você quer fazer. Continuando. Claro que não confia tarefas de importância fundamental, a espíritos inexperientes ou ignorantes. Por isso que eu falei, prepare-se. Se você quer trabalhar com Cristo,
numa determinada categoria, num determinado trabalho, prepare-se para estar lá. Não adianta ficar esperando te chamar para você se preparar, porque todas as vezes você, se chegar seu nome nessa seleção, você vai ser considerado inexperiente ou ignorante. Então, nunca você vai ser chamado. Você não começa a evoluir a partir do momento que é escalado, você evolui para ser chamado. É diferente. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não dormem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometida. Ou seja, às vezes você já está com uma função, já recebeu uma função e você está dormindo. E o Cristo está aguardando os seus resultados daquilo que ele te incumbiu, daquilo que você prometeu, daquilo que você diz que ia fazer, daquilo que às vezes você até já sabe fazer, mas ainda está dormindo. Eles estão esperando. Continuando, olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se. Eles não ouvem, deixa passar, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Gente, quantas pessoas deixam de fazer caridade porque acham que estão perdendo tempo de viver uma vida física que é rápida. Eles falam assim, a vida já é tão rápida. A juventude passa rápido, a infância passa rápido, a fase adulta passa rápido. Quando a gente vê a vida passa tão rápido. Imagina se eu vou pegar a grande parte da minha existência, eu durmo. Outra parte, eu tomo banho, como, cuido de mim. A outra parte, eu divirto e trabalho. O tempo que me resta mesmo para viver a vida livre para mim é muito pouca. Se eu gastar ela com a caridade, aí acabou, meu filho. Aí eu não vou viver a vida. Quantos de nós já pensamos assim? Eu mesmo. Eu tive um amigo que começou junto comigo, isso é uns 30 anos atrás. E aí ele chegou um dia, ele sentou comigo e fez uma conta na minha frente, assim, ó. Olha, ele já fazia até atendimento fraterno junto comigo. E olha, já atendi tantas pessoas, já fiz assim, já fiz isso, já dei tantos passos, já fiz isso. Olha, se eu parar hoje, Guto, hoje de trabalhar para o Cristo, até morrer, eu fiz mais do que 2 trabalhos de caridade por dia, se divido no número de tempo da minha existência. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu nunca vi essa contabilidade, eu nunca tinha visto isso. E ele parou, porque eu pensei que ele estava brincando, mas ele falou a verdade, parou. E ele acha que até hoje o Cristo ainda está devendo, né? Porque ele está em saldo para gastar. Quantos de nós dizem assim, não, eu não vou começar agora, não, tem muita coisa para fazer, não, a vida, não, eu vou perder tempo. Ué, por quê? Então, olha, eu esqueço o mandato, eu esqueço a missão, eu esqueço as promessas, eu esqueço tudo quando eu reencarno. A hora que eu percebo que a vida é muito rápida, que a evolução biológica é automática, quer eu queira ou não, eu estou evoluindo, estou fazendo 1 ano a mais, estou envelhecendo, estou morrendo. Aí eu fujo do trabalho, fujo. É verdade, foge mesmo. Dá um medo de não viver a vida. Essa vida é um dia. Aí ele vai colar assim, ó. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e não essa vida aqui física. A gente está trocando as coisas, uma coisa pela outra. E que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Entenderam agora a comparação que ele está falando? Quando a gente mergulha no corpo, a gente entra numa ilusão de que 1 hora é toda a nossa existência. Mas antes de reencarnar,
Nós estamos enxergando do outro lado, estamos no mundo espiritual olhando o mundo físico e fala, puxa, a vida é tão rápida. Vou dar conta de fazer sim. Mas eu vou focar, vou mergulhar no corpo físico, vou reencarnar e vou focar, vou cumprir minha missão, já vou sair, vou pastar, vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz de errado, mas também vou acertar, vai ser tudo rápido, não dá tempo para reclamar, vamos embora. Aceita a missão. Porque quando a gente está no estado espiritual, como espírito, antes de reencarnar, parece que o mundo físico é rápido e é simples. Então é normal que eu tenha uma visão mais ampliada e eu acho que, por isso eu posso pedir para nascer surdo, cego, sem 2 pernas, sem 2 braços, porque eu acho que eu vou conseguir reencarnar e vai passar rápido. Comparado com o mundo espiritual, que eu fiquei 200, 300 anos sem reencarnar, olhando o mundo físico, 300 anos, quanto tempo eu vou viver ali na Terra? Vai viver uma vida média de 70, 80 anos. Muito rápido. Pode tirar aí minhas 2 pernas, pode tirar meus 2 braços, pode nascer cego. Vou aguentar essa, vai ser fácil. A hora que eu mergulho no corpo e que desperto aqui no corpo, as horas começam a ser lento, doído, complicado, né? Aí vem o chamado do Cristo também. Não, eu vou conseguir. Aí eu peço ao meu benfeitor, olha, mas no momento que eu dormir, pelo amor de Deus, vai lá, puxa minha orelha. Lembra eu de minha reencarnação, senão eu posso me iludir lá. Tudo bem, nós vamos fazer isso. Olha, e quando eu fui na religião, põe alguém para chamar minha orelha para mim. Tudo bem, nós vamos fazer isso. Olha, me faz ler a Bíblia para fazer eu lembrar das minhas obrigações. Tudo isso é providenciado. Nós não estamos só. O tempo todo estamos sendo chamados à atenção para nos despertar e acordar. Mas mesmo assim, estamos mais duros, cada vez mais duros. Ele está dizendo assim, que a gente troca, a gente pensa, esquece que a vida é eterna. A vida não é essa existência da sua personalidade. Eu estou Guto, não sou Guto, estou. Em outra existência, eu não era Guto. Nas próximas existências, nunca mais serei Guto. Guto é uma personalidade masculina ou feminina. Não é assim que a gente vê? Tem um RG, tem um CPF, tem um endereço, tem uma profissão. É pai ou não é pai, é mãe ou não é mãe. Personalidade morre, acabou. Espírito vive. E eu esqueço que às vezes eu estou mais focado na minha personalidade do que meu espírito, achando que realmente eu sou o Guto. E não posso morrer, porque eu não posso me afastar do fulano, do ciclano, do beltrano, que o Guto gosta, que a personalidade do Guto gosta, e não o espírito do Guto. Que quando eu lembro como espírito imortal, milênios de anos, aí eu vejo que eu não tenho nacionalidade, que eu não tenho sexo, que eu não tenho essa seletividade por pessoas, e sim afinidades pelas pessoas. E aí eu vou vendo um monte de coisa. Então a gente se esquece que essa existência é apenas uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látigo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Porque aí vem aquela culpa, aquele remorso. Oh meu Deus, eu sabia, eu me preparei, eu pedi antes de reencarnar. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Mas eu não despertei. Mas ecoa-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. A tua própria consciência vai lhe fazer lembrar. Entre aspas, a pergunta que Jesus fez a Pedro vai fazer a cada um de nós. Lembra-se de que nas palestras a gente fala sempre
que a história da Bíblia é a história pessoal da minha vida, da evolução. Não foi a história de Jesus. E é a minha. Eu tenho que enxergar onde que eu estou nesse caminho aí. Até chegar na crucificação. A hora que eu não preciso mais do meu corpo físico na terra. Então vamos lá. Endereçados a Pedro. Então lembra que nós falamos que cada apóstolo é uma qualidade, um defeito nosso. Então, olha aqui, ó. Emmanuel fazendo a mesma coisa. O que foi falado a Pedro também é falado ao nosso Pedro, Pedro Guto, Pedro Antônio, Pedro Maria, Pedro Joana, os apóstolos que estão dentro de nós. A nossa consciência, o Cristo interno, vai perguntar para nós mesmos, olha, então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Com esta visão que eu estou passando agora, tentem assistir a Bozas de Canaã. Lá, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe desse Cristo, dessa visão de leitura bíblica, onde o Cristo interno nosso está nos convocando a minha personalidade, né? A segui-lo, a assumi-lo. Ou seja, se eu aceitar o meu Cristo interno, o Guto desaparece e o Cristo interno sobressai no meu corpo. Eu ajo, penso, falo e sinto como Cristo interno. O Cristo que Jesus aceita no momento do batismo. Quando João Batista batiza, ele aceita o Cristo. Ele aceita a missão dele na personalidade de Jesus. Se nós aceitarmos o Cristo, finalmente aceitarmos, formos batizados verdadeiramente em espírito e não por religião, por isso que o espiritismo não tem batismo, não tem cabimento. Batizar é uma vez só. O dia que você for batizado, você vai aceitar que é espírito imortal e que não é uma personalidade, que traz consigo uma missão de encontrar, de beneficiar, de pôr para fora o Cristo adormecido em você e que vai estar em inteira conexão com Jesus, porque Ele e o Pai são um só, você também vai ser. Esse é o verdadeiro batismo. Não tem outro batismo. Esses outros que a gente vê aí é rituais. Só para fazer festa. E hoje virou uma moda todo mundo batizar 500 vezes, cada hora numa religião. E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, uma única existência, uma única vida, como pretendemos a divina união para a eternidade? Ele está fazendo a pergunta. Porque nós sonhamos, quando a gente fala assim, quando Cristo nos diz, eu e o Pai somos um, a gente fica assim, maravilhado quando ele fala, ele e Deus é um só. Como um só? Não é que eles são um, são separados. O que Deus pensa, o que Deus concorda, o que Deus quer, Jesus quer, pensa e concorda. Esses são separados, mas são iguais. Até onde nós sabemos. Podem ser diferentes em outras questões? Podem. Porque nós não conhecemos outras coisas. Mas naquilo chamado missão, Ele e o Pai é um só. E nós não somos um. Não somos. Nosso espírito quer uma coisa, nossa personalidade quer outra. Nós ficamos brigando. Nossa personalidade é guiada pelo ego e nosso espírito é guiado pela nossa consciência. Nós somos dois dentro de um só corpo. E vivemos em constante desequilíbrio, nos culpando, sentindo remorso de não concordarmos com aquilo que fomos capazes de fazer, de não aceitarmos o que fizeram conosco. Somos espíritos, mas às vezes nos ressentimos como carne, como personalidades, entendeu? Essa briga titânica que nós chamamos de bem e mal, porque aí agora entra o mal, é a nossa personalidade, que quer, que só entende, que só aceita, é o ego, a viver o mundo físico.
e que sabe que depois que morrer não vai mais existir. O espírito é o espiritual, é a sua consciência, e que sabe que depois que morrer vai continuar existindo, vai reencarnar diversas vezes, que precisa evoluir. Então é uma briga enquanto você está na Terra. Todos os convites que o mundo faz nessa vida para você enquanto está na Terra, você fica sempre dividido. Eu vivo esse convite, eu aceito esse convite. Como com personalidade, Guto, ou como espírito do Guto. Como personalidade, eu vou viver o mundo. Como espírito, eu tenho critérios. Eu tenho que avaliar se isso evolui, se contribui para a minha evolução, se faz bem, se é ético, se é moral. Se Jesus teria concordado com isso. Porque à medida que eu vou evoluindo, eu e o Cristo vamos sendo parecidos. Até nos tornarmos um só. Não é que nós vamos unir. Vamos continuar separados. Mas o que o Cristo pensa, eu penso. O que o Cristo faz, eu faço. O que o Cristo aceita, eu aceito. Concordo, concordo. Entenderam? Enquanto houver essa titânica separação, uma luta constante em que eu tenho que toda hora dar uns tapas no meu rosto e falar: acorda, Guto, você não é Guto, você é espírito. Você de novo está se deixando se iludir. É um programa de televisão, é uma notícia, é um chamamento, é um convite ao mal, é uma raiva que te incumbe, é alguém atacando você e você querendo se vingar. Vem aquela coisa da vingança, né? Que é o ego dizendo: você não vai perder essa não, você não merece passar por isso. Vai lá, mostra, prova quem você é. Seu ego, tua personalidade. Aí vem aquela coisa: olha, que vergonha, né? Seu nome, onde que estão colocando o teu nome? Que nome, gente? Nome, RG, CPF, que isso aí vale pra nada? A hora que você morrer, dali um tempo já se esqueceu. Ninguém mais lembra. Até onde você foi enterrado no cemitério tem um tempo, sabia? Depois recolhe o túmulo. Se não for aquele vitalício, eles vão lá, cavam, tiram o osso, tudo dali, as ossadas, e jogam e enterra outro no lugar. Acabou, meu filho, acabou. É só a gente ficar lembrando disso para não adormecer na personalidade. Porque senão daqui a pouco eu durmo no espírito e acordo na personalidade e acredito que eu tenho que fazer tudo pelo Guto, por Guto, para o Guto. É onde eu me perco. Compreenderam? Por isso que essa lição é seguida, ó. Por que dormes? Velar com Jesus. Não durma, ele está dizendo na primeira lição. Não dorme, fica atento. E saiba como velar com Jesus. Essa vida, para você velar com Jesus, você terá que estar sempre lembrando que essa vida é apenas 1 hora. 1 hora da sua existência. É difícil, né? É um pouco